Bom dia, meu nome é Milene Scott e estou postando um vídeo sobre o grupo dos medos nos florais do bar. O grupo dos medos é para distinguir diferentes tipos de medo. Por exemplo, o rock rose ele é para pânico, para terror, quando a gente precisa ter coragem para alguma situação, quando a gente tem uma situação, por exemplo, ele está no de emergência, porque quando às vezes a gente tem um choque, seja de uma notícia, de uma perda ou de um acidente, a gente precisa ter coragem para atuar, ter aquele impulso de passar daquele estado de congelamento, né, e então atuar, de uma forma corajosa, né. Mas ele é usado muito para a questão do pânico, lembrando que como uma pessoa em pânico pode estar muito em pânico, às vezes você precisa começar com um mímulo que é para medo, porque o Rock Rose vai realmente trabalhar esse pânico, mas ele vai fazer uma limpeza primeiro, como todo e qualquer floral. E isso é uma coisa importante de entender. Quando a gente começa a tomar um floral, a gente tem efeitos que parecem opostos, mas são limpezas que estão tendo. Então, por exemplo, se eu estou com pânico e começo a tomar o Rock Rose, pode me dar, por 3 dias pelo menos, parece um aumento desse pânico, porque está vindo tudo para fora, está limpando essas emoções. Daí eu aconselho quem tem pânico, entre com o Rock Rose mais adiante, comece com o Mimulus. O que que é o Mimulus? É medo também, só que é medo conhecido. Eu sei que eu tenho medo, sei lá, de ficar doente, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo, de ter medo, eu tenho medo de aranha, sei lá, que algumas pessoas têm pânico sobre isso, mas começa muitas vezes com o Mimulus, que ele vai trabalhar o medo desconhecido, mas ele é mais brando, ele é mais leve que o Rock Rose. O Rock Rose, para quem está em crise de pânico, eu diria que daria um aumento da crise. Então não comece com o Rock Rose, comece com o Mimulus, que vai ser mais fácil. Tá? Ainda tem o Cherry Plum, por exemplo, que é o medo de perder a cabeça, de enlouquecer, de perder o controle. Aquelas pessoas mais controladoras têm muito medo de perder o controle, muito medo de perder a cabeça. Então, o Cherry Plum é muito bom para isso, porque ele vai trabalhar a tranquilidade, o que é interessante. Aí vem o Aspen é um que eu uso muito com pacientes, porque ele é um medo vago. É quando eu não tenho certeza do que eu tenho medo, eu tenho medo que algo possa acontecer. Eu tenho uma apreensão, eu tenho uma ansiedade, eu tenho ele não é um ansiolítico, mas ele ajuda nos processos de ansiedade, quando esses processos de ansiedade têm a ver com medos. Então ele te ajuda a dar uma equilibrada, né. E daqui um pouco aparece exatamente qual é o medo, ou desaparece simplesmente as sensações vagas de medo, porque às vezes não é nem alguma coisa que vai acontecer, é a possibilidade de algo acontecer, e aí então eu tenho esse medo. Mas eu não sei o que que é que pode acontecer, é só o medo vago, então é Aspen. E Red Chestnut é a preocupação exagerada em relação às pessoas, aquelas pessoas que a gente tem, sei lá, família, o cachorro, a gente tem medos que ficam pairando, que a gente não tem ideia do que é, ou sobre o que é, ou o que pode acontecer, mas a gente tem uma preocupação excessiva com os outros, não é com a gente, não é um medo que eu tenho, é um medo pelos outros, pelo que os outros podem passar, pelo que os outros podem sentir, pelo que pode acontecer com os outros. Daí é o Red Chestnut. Então esse é o grupo dos medos, falei rapidamente, olhe devagar depois, mas de maneira geral, eu até vou colocar isso escrito embaixo aqui do vídeo, que vocês podem ler, daí fica mais tranquilo. Mas de maneira geral, então o grupo de medos, ele vai fazer com que você atue naquele processo de medos, seja conhecido ou não. Algumas pessoas eu vou indicar, por exemplo, quando terapeuta, né, eu vou estar indicando um ou 2 às vezes do grupo, ou eu indico um e indico um para equilibrar. O interessante é que você não pegue o grupo inteiro, tá? "Ah, mas eu tenho medo, eu quero pegar", não, porque você vai ter muita reação. Então pega um ou 2 do grupo de medo, se a tua questão é medo, e coloca daqui um pouco um ELME, que é para estresse, depois a gente vai chegar lá, para cansaço e tudo mais, mas ele equilibra, ele dá uma sensação de proteção, ele gera proteção para que você não fique muito esponjinha nem nada, né. Então às vezes é importante dar uma equilibrada, então no grupo de medos, de repente escolhe um ou outro e equilibra até que um pouco com um elme ou com algum outro floral que a gente vai estar vendo nos outros grupos, para que você consiga se sentir mais firme, vamos chamar assim. O que que é importante saber?
Não se deve tomar mais do que 6 florais ao mesmo tempo. O ideal seria 3 florais, 4 florais, máximo 5, 6 exagerando. Algumas pessoas botam lá 20 florais. Você vai estar apontando, o tratamento para tudo que é lado. Não faça isso, principalmente se uma das coisas que você está tratando é medo, porque você precisa focar e gerar paz de novo dentro de você, equilíbrio de novo. Então, tenta focar num processo, 3 florais, 4 florais, não muito mais que isso, tá? Mais que 6, não. Beijo pra você. Amanhã eu vou estar falando sobre o grupo de insegurança, e daí muitas vezes ele complementa esse dos medos, tá? Um beijo, até amanhã.